Olá, sejam muito bem-vindos ao Narrativas Antagonistas. Eu sou Madeleine Lasco, sou sua companhia de segunda a sexta-feira, às 5 da tarde, aqui no YouTube do Antagonista e no Antagonista Vídeos. Você também lê a minha coluna, que não tem paywall, para você compartilhar em texto com seus amigos, com as pessoas de quem você gosta, lá no site do Antagonista. A coluna é sempre sobre o mesmo tema do Narrativas Antagonista. Fato do dia, os memes sobre Haddad e Taxa. Isso virou uma febre na internet. E aqui no Narrativas Antagonista você sabe que a gente fala sobre isso de um jeito diferente, num treinamento diário, para elevar o nível do nosso debate político. É um formato que só a gente tem. Não tem em nenhum outro lugar. Foi criado aqui, no Narrativas Antagonista. Qual que é esse formato? Eu te digo os fatos e depois a minha opinião, mas antes disso, eu te digo qual é a narrativa da esquerda e qual é a narrativa da direita. Antes da gente ir para o fato do dia, quero te fazer um pedido. Que tal se juntar à nossa corrente espiritual dos 3 Cs? Curta, comente, compartilhe, para a gente atingir cada vez mais pessoas. Gente, mas vou comentar o quê? Mete um emoji lá, para ter comentário e ajudar nesse algoritmo. Bora pro fato do dia. Fato do dia, os memes do Haddad e taxas. Não importa qual é a sua linha política, eu tenho certeza de que você já recebeu. Vira uma febre na internet a história do meme do Haddad com as taxas. Acho que tem gente que nem é ligado na política, nem debate isso, também recebeu a história do Haddad com as taxas. E o ápice disso foi um meme em que o Haddad aparece como o homem taxa, caracterizado ali numa montagem do homem tocha, na Times Square. Sabe aqueles letreiros gigantescos da Times Square? Pois é, puseram ele lá, apareceu. Num primeiro momento, eu vi isso na internet e falei assim, gente, não é possível. Isso aí é montagem, inteligência artificial, não é. Aí eu fui atrás, quem é que tá pagando para botar isso na Times Square? E aí eu descobri o seguinte, você consegue colocar vídeos no telão da Times Square por meio do TSX Broadway, que é um aplicativo que você baixa de uma empresa que é uma das gerenciadoras desse telão da Times Square. E qualquer pessoa pode mandar o seu vídeo criativo de até 15 segundos, que ele será exibido por uma taxa que ali em torno de $40, ou seja, pouco mais de R$200, sei lá, da hora desse vídeo pode estar mais, mas é por volta ali dos 200 e poucos reais. Então, alguém mandou isso, a gente não sabe ainda quem foi que mandou isso, ele aparece ali no telão de LED. Se for uma propaganda, que a gente ouve, né, falar de propaganda, até o governo Lula já colocou uma propaganda da Amazônia lá, a Janja foi para lá ver a propaganda, aí são outros valores. Porque os telões da Times Square, olha que coisa interessante, eles não têm só propaganda, a maioria das coisas que eles têm são expressões da criatividade e da cultura. Então, por isso que se instituiu de colocar gente de todo mundo. Em algumas cerimônias que tem ali, aparece o rosto da pessoa no telão da Times Square. Enfim, é isso que foi feito, é isso que foi feito. E isso só aconteceu porque o número de memes começou a ficar gigantesco. Quem não se lembra, essa história da taxa, o Haddad entrou no samba com a história da taxa das brusinhas, que aí a Janja se meteu e falou que não iam taxar as brusinhas,
E aí ela disse lá para Choquei que ela tinha falado com o Haddad sobre isso, e daí que o nome dele começou. E ele também é ministro da Economia, agora a gente está com imposto aí na conta de luz, a gente está falando de imposto de aplicativo, enfim. Dada a situação da economia e ele ter sido puxado para o olho do furacão da discussão de internet da taxa, começaram já lá atrás a falar dele, mas agora a coisa tá um negócio. Tá um negócio isso de fazer meme, que aqui no Antagonista tem uma coletânea só dos memes cinematográficos, dá para fazer por departamento a coletânea. Olha aqui a do Antagonista, só os memes cinematográficos sobre Fernando Haddad e taxas. Na internet, a galera hoje tem, né, app de edição que a pessoa faz até de graça. A galera está indo à loucura, montando. Vou trazer uma outra coletânea de memes para vocês. Eu já recebi até pastas do Google Drive que o pessoal está compartilhando por WhatsApp, está compartilhando nas redes sociais o endereço da pasta. A pasta cheia de meme, mas uma que é mais uma montagem que está circulando pela internet. E aí, gente, meme e apelido pegam. Quem não se lembra de Marta Suplicy quando foi prefeita de São Paulo, que aumentou o IPTU e criou uma taxa que não existia, que era a taxa do lixo. Ela ficou apelidada de Martaxa e aquilo pegou, o negócio pegou. O meme também pega muito. Se começar a virar uma competição de quem faz mais, pega muito. Só que não se esqueçam, a inteligência artificial está aí. E a galera está usando. O deputado Kim Kataguiri fez hoje esta postagem aqui. Vocês veem? Dá para trocar ali o rosto da pessoa, né?
A gente percebe nesse que trocou o rosto e é a intenção mesmo perceber, não era fazer uma coisa como se fosse filme. Mas a voz é um negócio... Gente, é um negócio impressionante. Tem uma outra montagem de inteligência artificial circulando, genial, da entrevista do Haddad para Marília Gabriela. Só que eles trocam a voz dos dois para ser um outro texto. Mas presta atenção, é igualzinho a gente ouvir a entrevista real mesmo. É um negócio impressionante. Tem também a ala musical, né? Já vi vários do pagode. Tem um ótimo que está circulando do El Chan, mas mostra muito explicitamente as partes de algumas moças, então eu trouxe essa aqui, em que brincadeira de criança vira brincadeira de cobrança. Bom, e quem está defendendo o Haddad? Pois é. O Haddad tinha uma expectativa muito grande sobre ele com relação a isso de impostos, porque ele falava dessa história, dessas distorções, do Robin Hood ao contrário, de em vez de taxar o rico, taxar o pobre. E ele está sendo ministro da Fazenda numa época em que há uma renúncia fiscal em favor de grandes empresas, em que multas bilionárias de empresa que delinquiu, confessou delinquir e acordou pagar essas multas estão sendo canceladas. E está se cobrando esse dinheiro da população para repor o caixa. A conversa do Haddad era muito diferente. Derrotado ou ele é parcialmente derrotado. Não existe alternativa do ministro da Fazenda ganhar. Não está no horizonte. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Os fundos fechados e os fundos offshore era dinheiro de bilionário isento de imposto de renda a vida toda. Bilionário no Brasil tinha o seu dinheirinho no fundo. Você ganhou. Seu dinheirinho assim, 1 bilhão, 1,5 bilhão, né? 300 milhões. Grandes famílias com esse dinheiro rendendo, sem pagar imposto de renda. Isento de imposto de renda. Nós estamos falando de carne aqui, isento de imposto de renda. Todos os ministros da educação falaram que iam cobrar, que aquilo era uma vergonha. Ninguém conseguiu. Eu consegui. Eu queria que fosse 15%. Aprovamos 8%. Fui parcialmente derrotado, mas fui o único que consegui cobrar alguma coisa. Essa é a realidade do Ministério da Fazenda. Você tenta fazer o justo, o mais justo possível, só que aqui a camada injustiçada, que se sente injustiçada no Brasil, infelizmente são os mais ricos. Os mais ricos se sentem os mais injustiçados. Os pobrezinhos estão lá com o seu fundinho, fora do país, em paraíso fiscal, vem o ministro da Fazenda querer cobrar imposto de renda. O que vai fazer os filhos, os netos, os bisnetos desse pessoal? Está estudando em Harvard, está estudando em Princeton, é caro. Sabe, será que o governo não entende o investimento que eu estou fazendo nos meus filhos? Quer cobrar imposto de renda? Deixa os pobres pagar sobre a carne para financiar os ricos que estão fora do Brasil. Olha, ou a gente enfrenta esse país de uma vez por todas, ou nós vamos ver injustiça na rua o dia inteiro. O que nós estamos pretendendo é corrigir essas distorções. Estamos tendo sucesso parcial. Óbvio que é parcial, porque nós temos que negociar com todo mundo. E a gente vai continuar negociando, vai continuar avançando, e o nosso, assim, cada passo que a gente dá é um ganho para a sociedade brasileira. Muita coisa já foi feita. Quem saiu publicamente em defesa do Fernando Haddad foi o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. A gente tem visto nas redes sociais nos últimos dias muitas críticas à pessoa do ministro Fernando Haddad sobre taxação, novos impostos. A gente sabe que algumas dessas políticas não são só do ministro. Por exemplo, as compras internacionais até $50 foi uma pauta muito defendida pelo ministério que o senhor dirige. Como o senhor vê essa insatisfação das pessoas? É algo pontual? Não existe um certo protecionismo que acaba deixando o interesse das pessoas seguir no lugar? Como o senhor avalia? Se nós pegarmos a carga tributária de 22 para 23, ela não aumentou a carga tributária. Pode até dar uma conferida, eu acho até que caiu um pouquinho. Então não existe. A questão dos $50 é que a gente precisa
preservar o emprego. Se você for verificar a indústria, ela, quando você soma todos os tributos, dá quase 80%. Então, o que se está buscando é ter uma lealdade concorrencial. Ela era 33,7%. A carga tributária bruta, CTB, carga tributária bruta, ela era 33,07, que é alta para um país em desenvolvimento. Ela não só não aumentou no governo do presidente Lula, como caiu. Ela caiu ano passado para 32,44. Então não teve nenhum aumento de carga tributária, pelo contrário, até reduziu 0,6%. Mas tem rapidinho, com relação, com base nesses números, então você acha que essas críticas são injustas? Como é que é? Ou é uma percepção assim que vai mudar com o tempo? Não, tem um fato importantíssimo que é a reforma tributária. Então a reforma tributária simplifica, você substitui 5 impostos de consumo, IPI, PIS, COFINS, ISS e ICMS, por um IVA dual, ela simplifica, ela desonera completamente exportação, ela desonera completamente investimento. Agora, alguns querem enganar. Então, como se está discutindo reforma tributária, dizer que é aumento de imposto. Não, não tem aumento nenhum. Nós estamos simplificando, transformando 5 tributos sobre consumo num imposto de valor agregado. E estamos fazendo isso com 40 anos de atraso. Essa aqui é a realidade. Já devia ter feito há 40 anos atrás. Então, carga tributária no governo do presidente Lula, ela caiu de 33,07 para 32,44. Tem uma outra coisa que a gente está vendo ali os influencers petistas tentarem, que é subir uma hashtag Haddad é outro nível. Essa hashtag realmente chegou, foi muito longe, claro que nada em comparação com os memes. Então a gente tem esse coletivo Sala PT. A galera que está atacando o Haddad, que fez o Brasil superar o PIB do Canadá e Itália, é a mesma que acreditou no Guedes, dizendo que o Brasil iria virar uma Venezuela em 1 ano e meio. Haddad é outro nível. E aí, Janones entrou na guerra de memes. Aqui a gente tem a matéria do antagonista, Janones entra na guerra de memes, Janones promete seguir chafurdando na lama. Olha que beleza. Mas a questão é que ele entrou enviesado, entrou errado. Ele tentou fazer um meme a favor. Meme a favor não tem, amores. Meme a favor não tem. Então ele fez o seguinte, é meme que eles querem? Então toma seus vermes imundos. E tem lá, Lula, o exterminador da fome. O meme, ele precisa, em primeiro lugar, ser engraçado, que não é o caso. Enfim, precisa de uma série de coisas, de você já ter uma tendência, de você ter o tal do cultural hijacking, ele ter um significado cultural também, além da piada. Nada disso entra ali, fica uma coisa meio solta. E aí o André Janones conclui que ele próprio errou. Entendam uma coisa, não adianta fazer memes pró-Lula para tentar rebater o que estão fazendo com a Haddad. A única maneira de bater de frente com eles é criando memes contra o miliciano. Por quê? Simples, porque os algoritmos das redes são movidos pelo ódio, pelos ataques e não pela linguagem ou memes propositivos. Mas isso é feio, né? A esquerda cirandeira prefere rebater memes com números. Continuem então. Eu vou continuar de cá no exército de um homem só, chafurdando na lama para enfrentar esses caras, mas com a consciência tranquila de estar contribuindo com o meu país e com o meu povo no enfrentamento aos nazistas contemporâneos. Aí olha como é que ele vai enfrentar. Ó o meme. Se roubar, não venda. Não vou nem entrar aqui se a pessoa é bolsonarista ou não. Tá bom. Calma. Que isso é opinião, e você já sabe que antes da gente opinar, eu vou para as narrativas. A pergunta que não quer calar é: quem está financiando essa fábrica de memes sobre Fernando Haddad que surgiu agora? Ninguém aqui é inocente. A gente já viu como funciona o gabinete do ódio e quanto dinheiro a extrema-direita brasileira
coloca nessas jogadas. Eles não suportam um governo que está fazendo o pobre sonhar de novo, que incluiu o pobre no orçamento. Eles não querem o filho da empregada estudando na mesma universidade que o filho deles. Eles não querem ter que ver pobre andar de avião. E é por isso que eles se voltam contra o Lula sempre. E agora estão atacando o Haddad. Vocês não pensem que tudo isso é uma coincidência espontânea de internet. É pago. E é por isso que a gente precisa da lei das fake news. Nós avisamos. Lembra daquela conversinha que ia ter picanha, que ia ter uma cervejinha? O que é que vai ter? O que nós avisamos. Transformar o Brasil em Venezuela. O Maldade, o Taxade, ele não tem pena de pobre. Ele tira do pobre para dar para esses amigos do PT que estão saqueando a Petrobras, que estão saqueando o Estado brasileiro. Quem que tem alívio? Quem que para de pagar? É o Odebrecht, que meteu a mão, teve que pagar a multa, foi perdoada pelo amigo do amigo. A JBS está ali, tudo na jogada de novo. Esses aí estão aliviados. E quem é que tem que pagar? É quem está comprando uma brusinha da Shein. Quem tem que pagar é o motorista do aplicativo. Agora, a culpa toda é de quem? É de quem fez o L debaixo da mesa. Faz o L agora, isentão. E qual é a minha opinião? A minha opinião é que tem 3 indústrias em que ninguém supera o brasileiro. A primeira é defender pilantra. A segunda é atacar gente séria e bem-sucedida. E a terceira é fazer meme. Se meme fosse uma coisa que pudesse dar liderança internacional ou dinheiro, o Brasil já teria virado a Noruega. Porque o brasileiro ama meme. Eu não duvido até que tenha petista fazendo meme do Haddad só pelo gostinho de fazer meme. Isso é uma coisa que incendeia. Não dá para dizer que é tudo espontâneo, mas também não dá para dizer, como que é a esquerda, que é tudo pago. As coisas na internet são complexas. É óbvio que muitos influencers que vivem de engana trouxa e por isso, por serem pilantras, são defendidos por muitas pessoas, querem falar que é uma coisa simples. Ah, tá sendo tudo pago. Ou então, não é não, porque meu primo, ele fez um meme. Então, como meu primo fez um meme, meu primo não recebeu nada, eu conheço meu primo tem nada a ver com política, então ninguém recebeu. É esse tipo de discussão que virou. Na verdade, a gente tem coisas que vão se entrelaçando ali. O fato é que não houve assim uma campanha lançada formalmente, vamos fazer memes contra o Haddad. Quem lançou o Haddad na fogueira foi a Janja. E os influencers da Janja, que vão para cima de todo mundo que falar um A da primeira-dama, eu falo um A da primeira-dama, já começa. Sua velha, louca, mal comida, invejosa, vai arrumar um homem igual o Lula para você. Não tem, esses influencers não estão atrás de quem está fazendo meme do Haddad. Não tem defesa do Haddad na praça. E quem jogou o Haddad na fogueira foi a Janja. Porque quando teve a taxa da Shein, a Janja mentiu para Choquei e tacou o Haddad no meio da história. E isso ganhou muita repercussão. Por quê? Porque ela enfiou influencers na conversa, não porque ela mentiu. Brasileiro adora mentiroso, pilantra, não liga para isso. O lance é o quê? Ela colocou a Shein como se ela não fosse pagar, como se fosse uma coisa justa, como se não fosse ter um reajuste da taxa das brusinhas lá para o povo. E falou com todo esse povo que tem milhões de seguidores e fandom, que é gente mais ligada ao meio artístico. Ela estava respondendo para Choquei. E colocou o Haddad no meio, falando, eu estou aqui com o Haddad já me explicou isso, o Haddad já me explicou aquilo. A partir daquele momento, num universo que não tem muito a ver com política e é muito tóxico, muito de perseguir pessoas, as palavras Haddad e taxa
começaram a seguir juntas. Tanto que a gente não ouve falando em imposto, que é o que sempre se fala. A gente ouve falar em taxa, porque vem daquele episódio ali, que era a taxa das blusinhas. Efetivamente, nós temos uma situação da economia que incomoda as pessoas. Quando você vai fazer compra, não está caro? Mesmo que você tenha grana. Mesmo quem tem grana está reclamando que está caro. As pessoas estão reclamando. Então você tem essa realidade. Você tem um governo que veio com aquelas promessas históricas de taxar grandes fortunas, isso e aquilo, e acusava o governo anterior, por causa do Paulo Guedes, de favorecer rico e massacrar os pobres. O governo chega ao poder. O que a gente está vendo? Nós estamos vendo um Robin Hood ao contrário. Você tem ali Odebrecht, JF, todas essas empresas envolvidas em corrupção, que confessaram estar envolvidas em corrupção, que fizeram acordo de pagar essas multas e que já devolveram bilhões que tomaram do Estado, tomaram do patrimônio público, devolveram já bilhões e tinha mais para devolver. Falaram, não precisa receber esses 20 bi de vocês. E aí vai tirar do povo. Tem o tal do negócio lá dos irmãos Wesley e Joesley, com o setor elétrico, isso e aquilo, que eles assumiram um passivo de uma empresa que eles compraram. Chega o governo, não precisa pagar. Vamos criar uma taxa para o povo pagar. Aí tem a taxa das blusinhas. Aí vai fazer, agora quer fazer uma taxa de aplicativo. Cada hora vem uma coisa diferente que a gente ouve falar em criar imposto, em liberar obrigações de empresas que já fizeram um estrago danado com o PT no passado para o país. E a gente não ouve falar em cortar despesa. Cadê a despesa que vai cortar? Você não ouve falar em cortar despesa. Então você já tem esse clima. Tem esse clima. Juntou com a vontade que o brasileiro tem de tirar sarro de tudo. E mais a Janja ter jogado o nome do Haddad e a palavra taxa num universo que é de influencer, de fandom e não de política, você tem o prato feito. E aí é obviamente que quem é adversário vai surfar nessa onda e vai ter pessoas pagas para fazer isso. Ele tem assessor para fazer as redes sociais, vai surfar nessa onda. O outro que é influencer, que é pago para ser do lado bolsonarista, ele tem uma equipe dele profissional e vai surfar nessa onda. E nesse sentido, há mesmo pessoas que são pagas. O que não há é um grande movimento em que se pagou para o Haddad virar esse hit. Foi, vamos dizer, a tempestade perfeita. E é admirável que não se defende no PT ninguém que não seja Lula e Janja. Deixar o Haddad na chuva. Não tem nada organizado para defender um dos ministros mais importantes do governo. Por que será, né? Bom, agora eu que quero aí ouvir de vocês qual é a opinião de vocês sobre isso. Vão me mandando aqui, não esqueçam de entrar na nossa corrente espiritual dos 3 Cs. Vocês estão vendo como estão crescendo as visualizações? É que narrativas antagonistas, adiantar qual é a narrativa, você sabe que só tem aqui. Você sabe que isso só tem aqui, não tem nenhum outro lugar da internet te falar todas as narrativas quais são e te libertar disso para você poder dizer o que você pensa mesmo, qual é o seu ponto de vista, sem ficar repetindo essas histórias que o povo cria. Mas enfim, curta, comente, compartilhe e não esqueça de me dar, além da sua opinião, a sua sugestão. Que temas que você quer ver aqui no Narrativas Antagonistas? Fala um tema que você quer ver aqui. Que narrativa que você quer entender, que eu te trago e você sabe que eu te trago. Não esqueça de dar uma olhada na minha coluna lá no site do Antagonista. Amanhã eu tô de volta às 5 da tarde. Grande beijo, até lá.